vai completar, para quem já assistiu, aula sobre chakras e sobre as glândulas endócrinas. Hoje, através da aula específica de hormônios, veremos que este material que gira dentro do nosso corpo, altamente importante, indispensável para a nossa vida e existência. E vamos aproveitar nesta aula, rever um pouquinho dos chakras, como também os 7 pecados capitais. Relação dos chakras com as nossas 7 principais glândulas endócrinas e seus respectivos hormônios. Quando falamos em chakra, este é o melhor desenho representando o posicionamento, os canais nadis ligando e interligando todos os chakras entre si. E também o nosso sistema endócrino, sistema interno de glândulas e hormônios que, em relação a determinados órgãos do nosso corpo, estão em relação com os 7 chakras. E aí fica uma combinação perfeita de trabalho e evolução. Os hormônios são substâncias químicas produzidas pelas glândulas, que são tecidos especializados e neurônios que equilibram as funções biológicas de nosso corpo. Hormônios também são moléculas responsáveis por ativar e controlar diversos processos no nosso corpo humano, como metabolismo, o crescimento e a sexualidade. Portanto, eles são indispensáveis para o nosso organismo. A falta de determinados hormônios seria uma hipofunção. E o excesso também de alguns hormônios, hiperfunção. Teríamos que buscar um equilíbrio, uma harmonia, nem menos, nem mais hormônios no corpo. E isto, quando há menos ou há mais, pode ocasionar problemas gerais na nossa saúde. Cerca de 50 tipos de hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas. Glândulas endócrinas são aquelas que secretam, fabricam substâncias que são lançadas diretamente dentro da nossa corrente sanguínea, diferente do que são as glândulas exócrinas. As glândulas são reguladas pelo nosso sistema nervoso, principalmente o hipotálamo. Ele é tão importante que qualquer hora vou fazer uma pesquisa profunda só para falarmos do hipotálamo, como também do nosso córtex. Tá? Glândulas exócrinas são órgãos que produzem secreções ou fabricam substâncias que elaboram para um sistema de condutos ou canais excretores que se abrem em superfície externa ou interna. Por exemplo, o suor
a nossa transpiração. É uma glândula exócrina, porque ela age e reage colocando substância para fora do nosso corpo. As secreções das glândulas exócrinas não são despejadas na corrente sanguínea, mas diretamente em outros órgãos ou para o exterior do nosso corpo, através de condutos ou canais. Hoje falaremos principalmente sobre glândulas endócrinas. Endo é dentro, interior. Glândulas que jogam substâncias, líquidos, hormônios diretamente na nossa corrente sanguínea. A palavra hormônio, de origem grega, significa movimento, estímulo. Sistema endócrino é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios, que são lançados no sangue e percorrem o corpo todo, até chegar aos órgãos-alvos, sobre os quais vão atuar. É como se ela passasse por vários outros, mas não identifica, porque aquele hormônio ele tem como se um segredo, uma chave que só funciona quando chegar naquele órgão que é alvo daquele hormônio. O nosso corpo é maravilhoso. Junto com o sistema nervoso, o sistema endócrino coordena todas as funções do nosso corpo. O hipotálamo, um grupo de células nervosas localizadas na base do encéfalo, muito próximo da pineal e da pituitária. Faz a integração, o hipotálamo, entre esses dois sistemas, o nervoso e o endócrino. O corpo humano é formado pelos principais sistemas: o cardiovascular, o respiratório, o digestório, nervoso, sensorial, endócrino, excretor, urinário, reprodutor, o esquelético, o muscular, o imunológico, o linfático e o tegumentar, que é o nosso tecido, né, epitelial, é a pele. Cada um deles envolve órgãos que atuam para a realização das funções vitais do organismo. Principais glândulas endócrinas, com seus hormônios, que veremos logo mais. Então, quando estudamos os chakras, principalmente aparecem as glândulas pineal, hipófise, tiroide, paratiroide, timo ou timos, as suprarrenais, pâncreas, ovário para as mulheres, testículos para os homens. Assim, nós vemos que da glândula hipófise, também chamada pituitária, saem vários hormônios que vão para diferentes partes, órgãos de nosso corpo. Por isso, essas duas grandes, né, glândulas que estão em nossa cabeça, formando uma triangulação com o hipotálamo, geram hormônios para principais áreas e regiões
de nosso corpo, nos dando equilíbrio, harmonia, bem-estar, quando estão o quê? Funcionando corretamente. Então, aí, né, temos que trabalhar a lei de karma, para que todas essas glândulas trabalhem de maneira correta e funcional, para que nos dê o equilíbrio necessário para a nossa vida, tanto a humana comum, como a nossa vida iniciática espiritual. Principais glândulas e seus hormônios. Hipófise, também chamada pituitária, é considerada a glândula mestre do corpo. Ela é uma pequena glândula, aproximadamente do tamanho de uma ervilha, localizada na base do encéfalo. A hipófise é dividida em duas partes: a anterior ou adenohipófise e a posterior, a neurohipófise. Voltemos à foto aqui, ó. Olha lá, as duas partes: adenohipófise e a neurohipófise. Nela são produzidos vários hormônios, como vimos nessa foto anterior, com diferentes atividades, como, por exemplo, a tabela aqui abaixo. Então, por exemplo, né, o hormônio adrenocortinotropina, o hormônio estimulante da tireoide, também chamado tirotrofina, hormônio folículo estimulante, o hormônio luteinizante, o hormônio prolactina, como também o hormônio antidiurético chamado vasopressina e a ocitocina. Estes 6, né? 7. Vendo aí, 7 principais hormônios que são trabalhados pela glândula pituitária, também chamada de hipófise. Glândula pineal, também chamada de epífise, é pequena, com formato oval e localiza-se entre os hemisférios cerebrais. É um agente cronobiótico. Isso significa que ela sincroniza o nosso relógio interno, principalmente com o ciclo claro-escuro, dia e noite. Na ausência de luz, esse pequeno órgão cerebral, de apenas 120 miligramas, produz o hormônio que nos leva ao mundo dos sonhos, do repouso, do descanso necessário. E o hormônio é a melatonina. Por isso é importante, como vimos numa aula que demos, que para o corpo físico é necessário 8, 7 horas de bom sono. A alma, 2 horas de bom sono. E para aquilo que chamamos de espírito, alguns minutos, nosso eu superior mergulhado em altos e supremos níveis vibratórios. As funções da glândula pineal ainda são bastante controversas para a medicina. Ainda tem muito a ser
descoberto e entendido sobre essa grande glândula, a pineal. Uma de suas funções conhecidas é secretar, fabricar o hormônio melatonina, um dos responsáveis pelo ciclo do sono. A produção de melatonina é relacionada com a qualidade de luz recebida em nossa retina. Com os olhos fechados e em ambientes escuros e calmos, a produção de melatonina aumenta. Eu aprendi com antigos irmãos da Eubiose Campinas, que ouviram do nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, citando, certa vez, que a glândula pineal tem internamente 7 câmaras, 7 divisões, e secreta em cada uma de suas câmaras um determinado tipo de hormônio, muito importante para o nosso equilíbrio físico, psíquico, mental e espiritual. A pineal, para os espiritualistas, como também para os espíritas, seria o órgão físico que está relacionado ao nosso chakra coronal. E, portanto, seria ela, a pineal, a interface, o contato, a ligação entre os planos espiritual, para os espíritas, o perispírito, e o nosso corpo biológico, anatômico, material. Pineal, a sede do espírito. Então, vemos aqui, nesse desenho, a nossa pineal escondidinha nessa área aqui. E aqui estaria a pituitária, o hipotálamo nessa parte e a pineal aqui, nesse desenvolvimento aqui de Fibonacci, onde começa, duplica, triplica e vai aumentando indefinidamente, como são os fractais. Qualquer hora daremos esta palestra sobre fractais. Muito importante entendermos a natureza agindo e reagindo dentro de um grande padrão pré-estabelecido. A glândula tiroide parece uma gravatinha borboleta. É uma das maiores glândulas do corpo humano, encontrada na região do nosso pescoço. A tiroide libera 3 hormônios. A tiroide é o formato da gravatinha da borboleta. E ela, como glândula tiroide, ela tem 4 pontos, 4 corpúsculos. E cada um destes 4 pontos, aqui na ilustração, na cor amarela, são as paratiroides. A tiroide é a gravatinha borboleta aí, e os 4 pontos são as chamadas paratiroides, que junto das tiroides forma um conjunto glandular e de hormônios. A tiroide, ela libera 3 principais hormônios. Triodotironina, que é o T3, e a tiroxina, T4. 2 hormônios relacionados
e que apresentam iodo em sua composição. A maior parte do iodo é obtido na nossa alimentação. E eles aceleram o metabolismo celular e, consequentemente, aumentam o consumo de oxigênio e a produção de calor para nosso corpo. A calcitonina é outro hormônio que diminui os níveis sanguíneos de cálcio e de fosfato, o que provavelmente acelera a absorção de cálcio pelos nossos ossos. A tireoide também está relacionada com o hipertireoidismo, que é o funcionamento exagerado dela, a glândula tireoide, e faz a pessoa emagrecer até demais, pois acelera o metabolismo e o organismo não tem tempo de absorver os nutrientes necessários. E tem o hipotireoidismo, que é o funcionamento menor da glândula tireoide, fazendo com que a pessoa engorde de maneira incorreta, pois faz o metabolismo ser muito mais lento. Glândulas paratireoides, que são os 4 pontinhos, 4 corpúsculos, aqui representados na cor amarela. As paratireoides atuam no organismo de modo a auxiliarem a regulação de nutrientes, como principalmente cálcio e fósforo. A função exercida pelas paratireoides é controlar a quantidade de cálcio no organismo. Para isso, ela conta com os hormônios das glândulas paratireoides, também conhecidas estas glândulas como paratormônios. Paratormônios, o PTH, tem como função manter os níveis de cálcio necessários para o bom funcionamento do organismo, manter o controle do paratormônio no corpo humano. É de extrema importância para a regulação do cálcio no sangue, pois ela evita que as células musculares esqueléticas sofram contrações. Aqui está o desenho, novamente, da tireoide, as paratireoides, mandando seus hormônios, o PTH, principalmente aí, ó lá, ósseos, o nosso rim e o intestino, grosso e delgado. Doenças das paratireoides. Elas podem causar consequências no organismo caso não estejam em níveis regulares. Hipoparatireoidismo é quando o nível de PTH está abaixo do necessário. E o hiperparatireoidismo é quando o nível de PTH está acima do necessário. Tudo em nosso corpo, nossa vida e nossas ações, sempre o caminho do meio, o equilíbrio. Glândula timo, também chamada timos,
é uma glândula que participa da regulação da defesa imunológica do organismo. É considerado um órgão linfóide primário. Ele muda de tamanho conforme as fases da vida. Do nascimento até a adolescência, o timo atinge até 40 gramas. A partir daí, começa a diminuir de tamanho até a fase idosa. Porém, mesmo com a sua diminuição, suas funções não são perdidas. Na aula de chakras, quando falamos da glândula thymus, ela é chamada a glândula da pureza, a glândula da inocência, porque no neném, no bebê, ela já nasce grande e funcionando. E depois, conforme vamos crescendo, como diz o texto, ela vai atrofiando, ela vai diminuindo. E no bonito da vida espiritual é que quando chegamos na terceira idade, podemos e devemos fazer esse timo renascer na chamada grande pureza espiritual que vamos e podemos adquirir nessa chamada quarta e última fase de nossa vida. Infância, adolescência, maturidade e a velhice, que é a melhor idade. E na velhice, nessa quarta fase, podemos reativar, vibrar, reenergizar esta glândula thymus. Função, a principal função da glândula thymus é a maturação dos linfócitos T. Os linfócitos imaturos são produzidos na medula óssea e migram até o timo, ou thymus, como se o timo fosse um berçário, onde os linfócitos amadurecem e se transformam em linfócitos T. Do timo, eles entram na corrente sanguínea e chegam aos tecidos linfóides, baço e certos tipos de mucosas. O thymus só libera os linfócitos T após reconhecer que estes não irão reagir contra proteínas ou antígenos naturais do organismo. Já demos essa palestra sobre os antígenos, quando falamos em 3 oportunidades sobre os 4 tipos sanguíneos. Assim, ele realiza uma seleção dos linfócitos T a serem liberados na corrente sanguínea. Olha quanta inteligência, chamemos assim, de cada órgão, de cada glândula, de cada hormônio que temos, como se fossem seres, entidades vivas que sabem pensar, decidir e realizar. Essa função do timo garante o correto funcionamento do nosso sistema imunológico. Quando existem poucos linfócitos
T no organismo aumentam as chances de adquirirmos doenças. Timo também é responsável pela produção do hormônio timosina, que estimula a maturação dos linfócitos T. Ali embaixo, o desenho, a ilustração do timo ou do timos, com o seu lobo direito, seu lobo esquerdo. O direito é menor que o lobo esquerdo. O timo é dividido em 2 lobos úmidos e numerosos lóbulos de forma e tamanho diferentes. Os 2 lobos costumam variar em tamanho e formas. É comum o lado ou o lobo direito ser menor que o lobo esquerdo. Linfócito é um tipo de leucócito, também chamado de globo branco, presente no sangue e possui um importante papel no sistema imunológico dos vertebrados, no qual nós, humanos, mamíferos, também somos vertebrados. Gônadas são nossas glândulas sexuais. São os testículos para o homem e ovários para as mulheres. Em biologia, chamam-se de gônadas os órgãos onde os organismos multicelulares ou metazoários produzem as células sexuais, os gametas, necessários para a sua reprodução. As gônadas femininas estão localizadas nos ovários, enquanto as gônadas masculinas localizam-se nos testículos. Ali embaixo, uma ilustração das gônadas. Ovário e o sêmen. Testículos representam as gônadas masculinas, que produzem os hormônios sexuais masculinos e os espermatozoides. Eles são 2 glândulas de forma oval que estão situadas na bolsa escrotal. O principal hormônio produzido é a testosterona, responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, como pelos, modificação da voz, etc. Ovários representam as gônadas femininas, responsáveis pela síntese de hormônios sexuais e a produção e armazenamento das células reprodutivas, os óvulos. A cada ciclo menstrual, os ovários produzem e liberam um ovócito, que poderá ser fecundado e originar um embrião, ou não. Hormônios produzidos pelas gônadas femininas são o estrógeno e a progesterona. Inclusive,
quando demos a aula sobre os chakras, falando das gônadas, nós mostramos que o homem e a mulher, até a altura do umbigo, tudo igual. A grande diferença é do umbigo para baixo, né? Na parte do abdômen, onde homem e mulher têm órgãos e funções diferentes, opostas, que se fundem em uma só. Gônadas e seus hormônios. Olha, vendo ali, tá vendo? Tanto no homem como na mulher, até a altura ali do umbigo, da barriga, né? O ventre para cima, tudo igual. É ali para baixo, no terceiro trono de nosso corpo, que está a diferença de sermos. Então, os nossos hormônios aí. Testosterona é o principal hormônio sexual masculino. É responsável por regular a fertilidade, a massa muscular, a distribuição de gordura e a produção de glóbulos vermelhos. Observação: os ovários também produzem testosterona, embora em quantidades muito mesmo menores. Olha, microfone ligado, por favor. Estrógeno ou estrogênio, hormônio produzido da adolescência até a menopausa na mulher, responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas e pelo controle do ciclo menstrual. Ele prepara todo o organismo feminino para uma possível gravidez. Progesterona, também hormônio feminino, produzido pelo corpo lúteo e pela placenta. Atua também no ciclo menstrual, no útero e na manutenção de uma boa e correta gestação. Aqui uma ilustração para vocês. Os principais órgãos produtores de hormônios que estão ligados com os nossos 7 chakras. A hipófise, a pineal, a tiroide, as paratiroides, as suprarrenais, aqui chamadas adrenais, o pâncreas, testículos e ovários. Os 7 chakras e suas relações com as 7 glândulas endócrinas. Aqui, falando de chakra, nós temos o chakra coronal, o chakra frontal, o laríngeo, o chakra cardíaco, o chakra umbilical, o chakra esplênico e o chakra raiz. Ali mostrando o homem de Vitrúvio, de Leonardo da Vinci, e a representação dos 7 principais chakras, centros de força de nosso corpo. Também vemos ali uma estrutura trina
do nosso chamado corpo físico, o nosso corpo etérico e o nosso corpo emocional. E, respectivamente, os pontos aonde estão os nossos 7 principais chakras. Numa visão aqui de clarividência, os chakras parados, para que didaticamente conheçamos a coloração, pétalas e divisões de cada um dos 7 chakras. Temos aqui também, da aula sobre chakras, a importância do sistema glandular endócrino, glândulas de secreção externa, interna. Momento só, tem gente aqui chegando agora. Brincadeira. Oi, Odair. Boa noite, bem-vindo. Está entrando no meio da nossa aula. Bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Puxa uma cadeira e senta aí. Então, falando do sistema glandular endócrino, glândulas de secreção interna, onde os hormônios são jogados diretamente dentro da corrente sanguínea. E as principais glândulas em relação com os nossos 7 chakras são pineal ou epífise, no meio espiritualista, chamada de sede do espírito, a hipófise ou pituitária, chamada no meio espiritualista de sede da alma. Aí temos a tiroide e as paratiroides, o timus ou timo, que também está ali próximo do ponto bindu em nosso coração, fígado e pâncreas, as suprarrenais e as gônadas, testículos para os homens, ovários para as mulheres. Os 7 pecados capitais, que estão em relação ao funcionamento maior ou menor de determinadas glândulas endócrinas. O orgulho é o predomínio da hipófise, também chamada pituitária, mais a tiroide, mais as suprarrenais e as gônadas. A cólera, que é um nervoso, um ódio, uma raiva muito grande, tem a base igual à do orgulho ali em cima. Porém, faltando predomínio das gônadas, que daria serenidade e uma euforia. No colérico, predomina as suprarrenais e as tiroides. Então, suprarrenais e tiroides mais exageradas que no orgulho. A luxúria, predomínio das glândulas gonádicas, das gônadas, sem o predomínio das suprarrenais e da hipófise, a pessoa fica mole, displicente, pachorrenta, como se diz. A gula é o pecado dos pancreáticos. Gulosos gordos têm o predomínio do pâncreas. E os gulosos magros têm predomínio
exagero de funcionamento da tireoide. Preguiça, insuficiência da glândula tireoide e das glândulas suprarrenais, que são duas, né? Pois a tireoide é a glândula da inteligência e da rapidez na nossa estrutura. E as suprarrenais são as glândulas da energia e da intensidade. Avareza, insuficiência glandular total, principalmente das gônadas. Este pecado da avareza ocorre mais nos idosos. Pode ver qualquer filme, teatro, vai representar uma pessoa avarenta, pão dura, 95% das vezes coloca-se um idoso para este papel. E, finalmente, a inveja, que também é uma insuficiência de glândulas que vão funcionar pouco ou desordenadamente. Por isso, as glândulas vão acabar traçando o nosso perfil de individualidade, como também o perfil de nossa personalidade. Em resumo, nossas idiosincrasias, o tipão que cada um de nós tem e se apresenta na sociedade, fazendo esse maravilhoso caleidoscópio de possibilidades. Os 7 pecados capitais, vamos relembrá-los aqui. A gula, a vaidade, a luxúria, a avareza, preguiça, cobiça e a ira. Eu sempre faço uma piadinha com os pecados capitais. É o cara dizer: eu não tenho pecado capital, porque eu moro no interior. Não é certo. Segundo, se fosse para ter um pecado capital, qual seria melhor aquele de termos? Gula, luxúria, preguiça, cobiça, ira, vaidade, avareza. Se tivéssemos que ter um, qual seria melhor de tê-lo? A preguiça. Porque quem tem a preguiça não vai ter tempo de pecar nos outros 6. Não é verdade? Pior que não é, né? Hormônios, hábitos e efeitos em nossas vidas. Aqui temos 5 principais neurotransmissores: dopamina, serotonina, melatonina, noradrenalina, oxitocina. Então, o funcionamento. Então, quando comemoramos, somos gratos, fazemos exercício, estimula o hormônio dopamina, reduz a nossa ansiedade, melhora nosso ânimo e dá energia e motivação. Quando vemos sempre o lado bom das coisas
e o otimismo, duas glândulas são dois hormônios são produzidos: serotonina e a melatonina. Reduz os maus hábitos, aumenta a capacidade de decisão e melhora a qualidade do sono. Massagens e exercícios físicos fabricam a noradrenalina, que vai reduzir o estresse, melhora o nosso foco, compenetração e a capacidade de pensar. Quando damos abraços verdadeiros, troca de afetos, fabricamos a oxitocina, que proporciona bons sentimentos, gera o amor, a conexão e a confiança. A magia dos hormônios em nossa corrente sanguínea. Então, aqui temos a dopamina, serotonina, melatonina, noradrenalina, oxitocina, GABA e a endorfina. E todas elas nos melhoram. Então, ali na coluna de hábito, quando nós temos, hábito de gratidão, recordar momentos agradáveis, então vai surgir mais ânimo, energia e motivação. Comer alimentos ricos em triptofano, carne, peixe, ovos, leites, chocolate preto, abacaxi, e a demonstração sempre de otimismo vai sempre regular o nosso humor, melhora o ritmo cardíaco e facilita as tomadas de decisão. Melatonina, tomar sol ao longo do dia, obedecendo aqueles períodos, de segurança, aonde o sol não nos prejudica. Dormir em ambiente completamente escuro melhora a qualidade do sono e vai atuar na regeneração celular. Receber mensagens, massagem, fazer atividade física, exercitando o nosso sistema cardiovascular, vai reduzir o estresse, manter o corpo alerta, facilitando os processos cognitivos de aprendizagem, criatividade e memória. A oxitocina pede para que a gente dance, abrace, receba e dê presentes, faça carinhos, toques corporais, gera bons sentimentos, como a confiança, o respeito, a segurança, gerando também o bem-estar físico e emocional. GABA, que é um outro hormônio, quando meditamos e fazemos atividades físicas direcionadas e regulares, tomada de decisões rápidas, vai diminuir a ansiedade, aumenta o relaxamento e ajuda no ganho de massa muscular. E a endorfina, atividade sexual, dar e receber carinho,
sentir, sorrir, estar em contato com a natureza e comer chocolate de boa qualidade. Reduz a depressão, gera a sensação de bem-estar e felicidade. Após analisarmos esse quadro acima, o quadro anterior de alguns hormônios, chegamos à conclusão que o melhor remédio, o melhor método, tratamento ou ação combativa positiva é viajar para o sistema geográfico sul mineiro, itaparicano ou do Roncador. Melhor ainda, fazendo excursão, como exemplo desta, que eu coordenei com uma irmã de São Paulo, e nos encontramos, os dois grupos, em São Tomé das Letras. Legal. E passamos todo sábado e domingo junto, passeando primeiramente em Três Cachoeiras, depois fomos conhecer o departamento da Iobiose, curtimos a cidade, fizemos ritualística, participamos de palestra, e ali nós estávamos em 52 pessoas. Viajar para o sistema geográfico desperta tudo que é de bom, irriga os melhores hormônios no nosso corpo. E quando voltamos de viagem, os hormônios ainda estão circulando dentro de nós. Segunda, terça, começa a enfraquecer lá pela quarta-feira. Então já está na hora de sexta-feira organizar outra viagem para o sistema geográfico. Pandemia. Estamos passando por momentos diferentes, complicados e difíceis. Então, ainda, excursões, viagens em grupo não estão autorizadas pela presidência da Iobiose. Por isso, online, por isso, lives, para que nos encontremos e matemos saudades. E através das lives, também as glândulas endócrinas ejetam seus hormônios em nossa corrente sanguínea. É bom demais, né? Viajarmos em grupo. Hormônios para a nossa evolução. Mais 4 aqui muito importantes. Já falamos deles, né? A dopamina, oxitocina, serotonina e a endorfina. Neurotransmissores e seus efeitos. Muita adrenalina, estresse. A dopamina nos traz prazer. A endorfina, euforia. GABA nos dá calma, serenidade. Glutamato ativa a memória. Melatonina, qualidade de sono, repouso, descanso. Noradrenalina nos deixa sempre em alerta. Ocitocina, o amor. E a serotonina nos dá humor altamente positivo.
Hormona ou hormônio é uma substância química específica fabricada pelo sistema endócrino ou também por neurônios altamente especializados e que funciona como um sinalizador celular. O termo hormônio provém do grego hormone, que significa também evocar ou excitar. Cada um de nós é produto da ação dos hormônios. Ação desequilibrada para mais ou para menos, ou ação correta e equilibrada. Também da mistura entre alguns deles. Por isso, nós somos resultado do funcionamento exagerado ou insuficiente de nossos hormônios. Glândulas endócrinas, tanto na mulher como no homem. Olhe ali um exemplo de um andrógeno. Então, homens e mulheres, como eu disse a vocês, até a altura do umbigo, somos andrógenos. Temos as mesmas glândulas, as mesmas funções. É claro que ali na mulher... Nem da suprarrenal ele não falou, não. Oi? Oi? Quem perguntou aí? Desculpa, foi engano. Opa! O que eu ia dizer aqui é que uma diferença são as glândulas mamárias, né? Nas mulheres, que quando entram no estágio de gravidez, ativa determinadas células, aí os seios se modificam e começam logo a produzirem, né, o leite, o alimento tão necessário. A grande diferença nossa é lá embaixo, no que chamamos de nosso terceiro trono humano. Glândulas de secreção, olha aí, um corpo masculino e um corpo feminino, mostrando para e passo as mesmas glândulas. Diferença estão aqui, ó, na parte de baixo. Mulheres, bolinha para cima, homens, bolinhas para baixo. É a nossa atual diferença. Glândulas endócrinas, olha aqui, ó, homem e mulher. E aqui, mais uma ilustração mostrando o formato das respectivas glândulas. A epífise, a hipófise, tiroide e paratiroides na garganta, as suprarrenais, pâncreas, testículos nos homens, ovários nas mulheres. Mais uma ilustração mostrando as glândulas endócrinas, as principais aí, mostrando seus formatos. Aqui, glândula pineal, também chamada epífise. Glândula hipófise, também chamada pituitária. No meio ocultista e espiritualista, a pineal é sede do espírito e a hipófise é sede de nossa alma. E ali nós temos o hipotálamo, a glândula pineal
e a glândula pituitária, formando ali uma trindade, uma trilogia, um tríplice aspecto coordenador importante de nosso corpo. Aqui, rapidamente, a principal função das glândulas endócrinas é secretar, fabricar hormônios diretamente na corrente sanguínea. Os hormônios são substâncias químicas que afetam a atividade de outra parte do corpo, como local-alvo. Em essência, os hormônios atuam como mensageiros que controlam e coordenam as atividades em todo o corpo. Ao atingirem o seu local-alvo, os hormônios se ligam ao receptor, muito parecido como uma chave encaixada na fechadura. Assim que o hormônio se une ao seu receptor, que é o órgão-alvo, ele transmite uma mensagem que faz com que o órgão, o local-alvo, execute uma ação específica. Os receptores hormonais podem estar localizados no núcleo ou na superfície da célula. E, por fim, os hormônios controlam a função de todos os órgãos e afetam diferentes processos, tais como o crescimento e desenvolvimento, a reprodução e as características sexuais. Os hormônios também influenciam a maneira pela qual o organismo utiliza e armazena a energia e como ele controla o volume de líquidos e os níveis de sais e glicose, que é o açúcar, no nosso sangue. Volumes muito pequenos de hormônios podem desencadear respostas bastante significativas. Então, isto mostra que os nossos hormônios são entidades mágicas, pensam, raciocinam, funcionam, atingem vários órgãos e em cada um estabelece o necessário movimento, ação e desempenho. Olha, exemplo de mais hormônios aí: leptina, resistina, aldosterona, cortisol, adrenalina, noradrenalina. Olha o nome dessa aqui: desidroepiandrosterona, colecistoquinina, grelina, piptídeo, que é semelhante ao glucagon, eritropoetina, remina e outros hormônios ali do crescimento, somatostatina, estrogênio, progesterona, glucagon, insulina, gonadotrofina, estrogênio, progesterona, e assim vão lá. Testosterona, calcitonina, hormônios tiroidianos, a maravilha de sermos e o que somos, para que estamos
nesta complexidade de vidas e formas, ações e reações, capacidades atenuadas ou expandidas, grandes desafios ainda para a medicina e a ciência de nosso século XXI. Então, aqui, mais uma vez, uma ilustração do maravilhoso principal sistema endócrino, que está ligado aos nossos 7 chakras, centros de força, chakras que irradiam e captam os 7 tipos de prana. O hipotálamo é parte do encéfalo, situado na base do cérebro, onde se encontram numerosos centros do sistema nervoso simpático e parasimpático, reguladores do sono, do apetite, da temperatura corporal, etc. O hipotálamo é a região do encéfalo, de vertebrados relativamente pequenos, localizado sob o tálamo e acima da hipófise, cuja função é manter a homeostase, isto é, o equilíbrio das funções internas corporais em ajustamento ao ambiente, principalmente por meio da coordenação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. O hipotálamo produz o hormônio FSH, folículo estimulante, como também adrenocorticotrófico, corticotrofina, hormônio do crescimento, hormônio luteinizante e hormônio estimulador da tireoide. O hipotálamo, olha ele onde está, ali no centro do nosso crânio, nosso cérebro. Visto de vários ângulos, a localização do hipotálamo no centro de nossa cabeça. O hipotálamo, aonde ele se coloca, fazendo essa triangulação maravilhosa com a pineal e a hipófise. Aqui fotos diferentes, mostrando de maneira um pouco diferente o nosso hipotálamo. Olhem aqui, ó. E aqui no coloridinho amarelo, aqui nós temos, olha, o posicionamento da pineal e aqui o posicionamento da pituitária. Então, aqui nós temos, aqui, ó, olha a triangulação aqui entre hipotálamo, pineal e hipófise. A grande tríade, trindade glandular dentro de nosso cérebro. Os 7 pecados capitais, nós já vimos, um só hormônio em desequilíbrio pode influenciar ou alterar o comportamento de nós como pessoas. Já são 9h30, vou passar rápido aqui, porque nós já falamos anteriormente sobre os 7 pecados capitais: a luxúria,
a gula, avareza, ira, inveja, o orgulho, em alguns casos, vaidade, e a preguiça. São comportamentos largamente reconhecidos como falha de caráter, de moral. No entanto, tal como só um músico desafinado pode impactar negativamente o trabalho da orquestra como um todo, um só hormônio em desequilíbrio pode influenciar negativamente comportamento, atitude, postura de uma pessoa. Por isso, uma pessoa acometida por um dos 7 pecados capitais em evidência pode também contar com a orientação de um médico endocrinologista em qualquer momento para localizar o que lhe falta ou o que está em excesso, que é, de momento, o problema. Então, aqui nós já falamos da luxúria, já falamos da ira, da inveja, já falamos da preguiça, falamos da gula, falamos da avareza e falamos do orgulho. Em qualquer oportunidade, numa próxima palestra, podemos colocar esse restinho aqui, a visão, né, dos nossos 7 pecados capitais por um ângulo diferente. O objetivo é melhorar o envio e a recepção de informações entre os neurônios e as demais células de todo o nosso organismo. Terapias do tipo cognitivo, comportamental, também podem aumentar a presença dos neurotransmissores em nosso cérebro. Pecados capitais. Pecado, lembramos sempre, a história da maçã. E os 7 pecados capitais. Lembremos, mais uma vez, alguns hormônios importantes e principais para nos dar alegria e bem-estar. Cuidado com a adrenalina. Vamos usar a dopamina, a endorfina. Nos dias de hoje, muita GABA, glutamato, melatonina. Também temos que ter muita noradrenalina, estarmos sempre alerta, usarmos muito a ocitocina e vivermos com bastante descarga, né, de serotonina. Tudo isso para equilíbrio, harmonia e evolução. Fim da nossa apresentação sobre hormônios, glândulas endócrinas. Falamos dos 7 chakras e dos 7 pecados capitais. Boa noite, Bija. Grato, pessoal, pela presença de vocês. Boa noite, Caso obrigado. tenham alguma dúvida, Boa noite, entrem Paulo. em contato. A todos, obrigada. Tá? Entrem em contato pelo nosso celular, né? No particular ou no nosso grupo. E aí responderemos no possível a dúvida que vocês têm. Amanhã, reapresentação da aula sobre mundos interiores.
e a teoria da Terra Oca. Amanhã, às 20 horas. Um novo link para vocês que quiserem assistir essa reapresentação da aula que dei sábado passado, tanto online como presencialmente. E sábado agora que vem, dia 24, mais uma aula presencial. Quem é de Campinas, quiser vir, pode vir também. Ficaremos sentados numa distância, aula com máscara, o salão é grande e bem arejado. E a irmã Célia ficou de trazer um chazinho para que tomemos o chá numa confraternização antes de nossa aula. Quem quiser trazer mais petisco, bolachinha ou afins, não se acanhe, se assanhe e traga também, tá bom? Muito importante, né? Nos conhecermos, termos esse contato presencial, porque a passagem de grau está muito próxima, 14/8. Olha aqui atrás de mim, olha lá. Bandeirada final, reta final aí, da grande chegada para muitos de vocês. E logo vamos reiniciar uma nova turma para o curso peregrino. E todos vocês, se assim desejarem e puderem, estão convidados a continuarem a participar, ilustrar, né, e energizar as nossas lives, ok? Pessoal, boa noite, um abraço para todo mundo. Muito obrigada. Até amanhã. Boa noite, Até a nossa gratidão. próxima live. Boa Boa noite. Boa noite. Boa noite, Abração. gratidão. Boa noite a todos. Obrigada, Paulo. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite.